Saudações a todos que nos acompanham aqui no canal IEG Moçambique. É desta forma que queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que têm nos acompanhado semana após semana aqui neste programa Esperança para a Vida, para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. Desde já quero saudar aos meus companheiros, os painelistas que têm estado aqui conosco e digo sejam bem-vindos, queridos irmãos. Rogério e o irmão Edson podem saudar os nossos irmãos que nos acompanham do outro lado de casa. Muito obrigado, irmão Cipriano. É um prazer enorme estar diante dos irmãos neste canal IEG Moçambique e neste programa Esperança para a Vida. Leva a sua Bíblia e vamos juntos estudar as lições da Escola Sabatina. Saudações a todos que nos acompanham aí de lá de casa para mais uma lição da Escola Sabatina. Que Deus nos acompanhe. Hoje estamos na lição número 10, que tem como tema arrependimento e perdão. Mas antes de nós entrarmos no estudo desta lição para melhor compreendermos sobre este tema muito importante para a vida do cristão, eu vou convidar neste momento o irmão Rogério para que possa nos dirigir uma oração para iniciarmos com o estudo da nossa lição. Excelso e bom Deus, que nos altos o Senhor habita, queremos mais uma vez pedir a sua presença neste lugar e a sua presença também nos irmãos que estão lá em casa. Que o seu Santo Espírito possa descer sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos na lição número 10. O nosso tema desta lição é arrependimento e perdão. E o verso para memorizar encontra-se no livro de 1 de João, capítulo 1, versículo 9. O que é que diz 1 de João, capítulo 1, versículo 9? 1 de João, capítulos 1, versículos 9, diz o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós encontramos aqui um texto que iremos desenvolver ao longo do estudo da lição desta semana, que é um texto muito interessante e muito importante ser compreendido, porque nos mostra aquilo que é um dos aspectos que fazem parte do caráter do nosso Deus. Agora, o autor aqui propõe uma imagem muito interessante, onde nós vimos um homem que está preso a uma bola, não é? E esse homem tem uma chave em forma de cruz. Quando nós olhamos para essa imagem, tem um simbolismo muito profundo. O que é que esta bola representa? Ela representa o pecado. E a corrente que nos prende a esta bola representa a escravidão em que nós estamos sujeitos, ou seja, a prisão ao pecado. Mas, louvado seja Deus, porque quando nós olhamos para o objeto que está nas mãos desse homem, é uma cruz. Mas se observarmos atentamente, essa cruz é uma chave que vai abrir o cadeado que prende este homem do pecado, para dizer que a mensagem da justificação pela fé, a mensagem que nós encontramos daquilo que Jesus Cristo veio fazer por nós quando esteve aqui pela primeira vez na Terra, ou seja, a morte de Jesus Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado. Então, quando nós olhamos aqui, encontramos que a mensagem da cruz serve como a chave para podermos nos libertar da escravidão do pecado. Por isso que somos chamados a aceitarmos a mensagem da justificação pela fé que nós encontramos na cruz. Nós encontramos aqui nesta lição que o povo de Israel, quando estava a caminho da terra prometida, depois de ter feito aliança com Deus, nós vimos que Deus terá chamado a Moisés para subir ao monte para receber a sua lei. E o povo ficou a se desviar, chegando à conclusão de que o seu líder teria perdido a vida. Por isso que eles decidiram fazer um bezerro de ouro para poder adorar a esta imagem que foi estabelecida lá no deserto. Então nós encontramos aqui um povo que precisou se arrepender e precisou do perdão de Deus para que pudesse voltar a encontrar aquilo que é o favor de Deus diante deste povo. Mas eu gostaria de saber dos irmãos se o que é que nós entendemos por arrependimento e perdão. Bom, quando nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 2, versículos 4, aqui percebemos que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. O arrependimento, na verdade, não pode simplesmente sentir tristeza ou culpa, que nós encontramos o remorso,
tal aquilo que aconteceu com Judas, não é? Que ele simplesmente não se arrependeu genuinamente, mas simplesmente ele foi levado ao remorso. Agora, quando eu vejo este verso para memorizar, aqui encontramos duas características importantes. A ação humana diz: se confessarmos os nossos pecados, nós temos que concordar com Deus. Nós temos que ir de acordo com aquilo que são os ideais do próprio Deus. Então, o que Deus faz? Aqui encontramos o caráter de Deus. Ele sempre cumpre, não é, com a sua promessa, que é perdoar os nossos pecados. Então, isso gera o arrependimento. Então, significa que o arrependimento deve ser um arrependimento genuíno. O arrependimento também é considerado a porta de entrada para o perdão e para uma nova vida com Deus. Então, este aspecto é importante que nós entendamos. E não só. Nós podemos pegar aqui duas pessoas importantes. Pego o João Batista e também pego Jesus Cristo. Qual foi a mensagem de João Batista? Era convidar o povo para que se arrependesse dos seus pecados. E também foi a mesma mensagem de Jesus Cristo, que ele veio para chamar as pessoas ao arrependimento, que ele mesmo é justo em perdoar os pecados. É interessante ver que esses dois termos, arrependimento e perdão, devem sempre andar juntos. E são dons que provêm de Deus. O arrependimento não é um sentimento, mas é um dom que provém de Deus. Como é que ele se manifesta? Ele se manifesta quando o pecador reconhece que, de fato, é transgressor da lei de Deus. E após o ser humano se arrepender, o que vem como conseguinte é o perdão, como um ato de Deus nos reconciliar novamente com eles, após nós termos transgredido a sua lei. Agora, eu queria levar os irmãos a lermos juntos um texto que está no devocional Fé pela qual eu vivo, página 106, que diz assim: o arrependimento, não menos do que perdão, e a justificação é dom de Deus, e não pode ser experimentado a não ser que seja concedido à alma por Cristo. Se somos atraídos a Cristo, é por seu poder e virtude. A graça da contrição vem por meio dele e dele vem a justificação. Então, Cristo Jesus atua através do seu Santo Espírito em nosso coração, para que nós tenhamos o peso, a sensação de que as nossas ações vão em desencontro com a sua vontade. Isso vem após nós termos recebido o Evangelho. Por essa razão que o Evangelho nos vem para poder despertar em nós aquilo que é o caráter que nós devíamos possuir, que não possuímos por causa da nossa natureza pecaminosa. Então isso gera em nós um sentimento de culpa pelo pecado, e essa culpa pelo pecado gera em nós um desejo de uma mudança, uma transformação, que é o arrependimento, e por conseguinte Deus nos dá o perdão como um ato de sua misericórdia para que voltemos a ter um relacionamento com Ele. Então, é assim como poderia trazer esses dois termos, arrependimento e perdão. Muito certo. Então, aqui fica bem claro que a chave para que haja arrependimento, nós precisamos conhecer ao nosso Deus e conhecer o que Ele tem feito por nós, de tal forma que o Espírito Santo que habitar em nós possa nos convencer de todo o pecado e produzir em nós o verdadeiro arrependimento, que vai consistir em nos entristecermos pelos pecados que nós temos cometido e buscarmos o perdão de Deus e o fortalecimento para podermos abandonar os mesmos pecados. Mas no meio a isso, nós encontramos que há correrias na nossa vida, que muitas das vezes nos faz perdermos em vista estes dois elementos, a questão de nos arrependermos para podermos alcançar o perdão dos nossos pecados. Então, nós vivemos uma vida de correria que não nos leva a um arrependimento, a um relacionamento genuíno com Deus. Quando nós olhamos aqui nesta lição de domingo, como é que nós olhamos para a questão das correrias da vida? O que é que tem nos feito muitas das vezes para que possamos ver na nossa vida essas correrias e impedir com que nós possamos ter uma comunhão saudável com o nosso Deus? Primeiro, o emprego, não é? O custo de vida faz com que nós não tenhamos tempo de qualidade para com Deus. Por razão que existem essas correrias, não é? Da vida. Um amigo meu disse as seguintes palavras: não porque ele não acredita na volta de Jesus. Ele disse: Jesus Cristo está quase a voltar.
Eu perguntei por quê? Porque não tenho tempo de fazer nada, não é? Saio de manhã de casa e volto à noite. Qual é o tempo que eu vou ter de qualidade para com Deus? E eu percebi que, na verdade, ele tem razão. Porque hoje em dia nós ficamos muito tempo fora de casa, não é? Do que dentro de casa para termos qualidade com Deus. Falo isso também porque uma vez entrei na casa de alguém para poder dar estudos bíblicos. Quando cheguei lá, saudei e queria dar estudos. A pessoa diz que não tem tempo. Mas não tem tempo aonde? Dentro da sua casa. Agora, quando nós vamos para o livro de Isaías 64, versículo 6, aqui nos diz que, por melhores que sejam as nossas boas obras, esforços morais, tentativas de nos salvar sozinhos, eles são insuficientes diante da santidade de Deus. Por quê? Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Quando vou para o livro de Zacarias, capítulo 3, versículos 4, aqui também nos diz que perdão gratuito e a restauração do pecador e da igreja diante das acusações do quê? De Satanás. Se bem que Satanás nos acusa diante de Deus. Então o que Deus faz? Ele nos dá perdão e restaura este pecador, não só dentro da sua casa, mas também dentro da própria igreja. Então é importante que nós saibamos que Deus é um ser santo. Pese embora nós pensemos que as nossas boas obras vão nos salvar, nós somos trapos de imundícias, precisamos da graça e misericórdia de Deus para nos salvar. Uma das coisas que interferem no nosso relacionamento para com Deus são, de fato, as correrias da vida. E essas correrias da vida, muitas das vezes, são sob pretextos que nós justificamos serem importantes. Se nós formos a ver as ocupações das coisas que, de fato, são importantes, é que nos separam do nosso relacionamento com Deus. O irmão já disse aqui o trabalho, a própria família, os prazeres, o entretenimento. Nós podemos enumerar aqui várias razões que podem nos desfocar daquilo que é o nosso bom relacionamento que devíamos desenvolver com Deus. E agora, uma vez que o tema está a falar sobre arrependimento e perdão, nós precisamos ter um tempo de olharmos para nós mesmos e a nossa condição. Porque de tanto correr na vida, nós acabamos não olhar para aquilo que são as nossas ações do dia a dia e acabamos não vendo que o que estamos a fazer é contrário à vontade de Deus. E perdemos de vista, de fato, a necessidade de fazermos uma análise própria, profunda de nós mesmos e buscarmos a Deus em um verdadeiro arrependimento e perdão. Agora, aqui a lição nos propõe que leamos os textos de Lucas capítulo 10. Nós podemos acompanhar juntos nos versos 40 até 42. Diz assim o texto: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E, respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. A Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Se nós formos analisar esse texto, nós vamos ver que, de fato, a Marta agiu de uma forma que, logicamente, é coerente. Afinal de contas, ela estava a preparar uma refeição para o quê? Para receber a visita que estava na sua casa. Mas quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que ela não gostou da atitude que a sua irmã estava a tomar, de estar a ouvir Jesus Cristo a ensinar, porque Jesus ali estava a ensinar as pessoas que estavam aí ao seu redor. Então ela disse: Jesus, autoriza minha irmã a sair dali para que venha me ajudar, porque a parte que eu estou a fazer é mais importante, porque eu estou a fazer o quê? A fazer algo para receber a visita. Mas Jesus dá uma resposta que não alegra a Marta, dando-lhe a entender, na verdade, que o que a Maria está a fazer é a melhor parte. O que isso nos ensina? Maria estava aos pés de Jesus, buscando conhecer a sua vontade, buscando aprender da sua palavra, para que isto lhe levasse a uma reflexão sobre si mesma, para que ela pudesse observar a sua condição e buscar o arrependimento e, diante de Jesus Cristo, encontrar o perdão. Mas a Marta estava ocupada com os afazeres. É justamente isso que acontece conosco nos nossos dias. Temos tanta coisa importante que nós julgamos ser tão importante que acabamos não tendo tempo de qualidade com Deus. E nas lições passadas nós já havíamos aprendido que é muito, muito importante nós buscarmos um tempo de qualidade com Deus nas primeiras horas.
Para quê? Para que possamos ter um encontro com o Senhor, ouvir a sua palavra e meditarmos naquilo que nós aprendemos, de tal maneira que este momento possa definir o nosso dia naquilo que vão ser as nossas atividades. Então, não se está a excluir as coisas importantes, o trabalho e as outras coisas que são importantes. Mas nós devemos, em primeiro lugar, na nossa vida, buscar a Deus e depois seguir com as coisas que de fato são importantes. É interessante que quando nós olhamos para este exemplo da Marta e sua irmã, nós percebemos que quando Jesus Cristo diz que uma só é necessária e a Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, eu vejo a Maria como alguém que buscou em primeiro lugar o reino dos céus, para que o restante das coisas lhe fosse acrescentada. Nós sabemos que o trabalho que a Marta estava a fazer era necessário, mas quando nós olhamos, estamos a ver um trabalho físico sendo comparado com um trabalho espiritual. Em primeiro lugar, nós devemos buscar o trabalho espiritual para que o trabalho físico seja algo que Deus acrescenta no nosso dia a dia. Porque muitas das vezes, quando nós damos prioridade na nossa vida, o que é físico, o que é da carne, acaba tomando até o lugar do próprio Deus. Damos prioridade a essas coisas e tornam-se ídolos nas nossas vidas, porque buscamos com toda a nossa dedicação, todo o nosso tempo é investido em buscarmos essas coisas que na verdade nos serão tiradas. Mas se nós investirmos o nosso tempo de qualidade em buscar em primeiro lugar o reino dos céus, nós saberemos como gerir as correrias da vida, colocando sempre em primeiro lugar a Deus. Por exemplo, o autor traz aqui uma correria da vida que tem se verificado no nosso dia a dia, nos dias atuais, principalmente neste grande conflito em que nós estamos. Satanás tem trabalhado para poder influenciar a maior parte de nós a levarmos essa correria da vida e praticarmos no nosso dia a dia. Porque ele traz aqui um exemplo de uma mulher que tem uma correria da vida em pleno sábado e faz com que ela acabe transgredindo o próprio sábado. E o autor diz uma coisa aqui, que eu quero saber dos irmãos para nos ajudar a entendermos. Ele lá no último parágrafo diz que o propósito desse relato que ele faz não é definir o que devemos ou não fazer no sábado. É lembrar porque é que precisamos identificar o que enfraquece ou desgasta nosso relacionamento com Deus. Quando nós analisamos, nós aqui eu gostaria que pudéssemos abordar justamente o que devemos fazer ou não fazer no sábado, porque muitas das vezes as pessoas aprendem as lições sobre o sábado, mas nunca são ensinados como guardar propriamente o sábado. Mas o próprio autor reconhece que essas coisas acabam afetando o nosso relacionamento para com Deus. Daí que eu acho que é imperioso aqui neste momento os irmãos compartilhar com os nossos irmãos como é que nós podemos evitar correrias em pleno sábado, tendo em vista a importância do sábado como selo de Deus. Bom, é muito importante nós considerarmos esse aspecto que o irmão aqui acaba de colocar, porque realmente, se nós formos a ver, são justamente as coisas que nós devemos e não devemos fazer que podem, muitas das vezes, nos ocupar no sábado. Porque se alguém leva para o sábado as coisas que não deve fazer, então acaba atrapalhando a própria guarda do sábado. E o relacionamento de Deus com Deus melhor fica afetado. Então, existem vários aspectos que nós podemos considerar, como, por exemplo, o cozinhar no sábado, como, por exemplo, assistir jornal no sábado, como, por exemplo, fazer muitas outras atividades dentro das horas de sábado que nós poderíamos ter feito muito bem nas horas seculares. Então, são essas coisas que muitas das vezes acabam permitindo com que nós possamos ocupar as horas dedicadas à santificação deste dia. Para quê? Para as nossas próprias coisas ou para as coisas seculares. E isso afeta de forma direta o nosso relacionamento para com Deus. Eu gostaria de ler aqui junto com os irmãos uma passagem que se encontra no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 11. Durante toda a semana, nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como objeto de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Então, nós vamos ver aqui, com base nesse texto, que o sábado deve ser preparado ao longo da semana. O nosso maior problema é deixar os deveres que nós temos para o quê?
para o último dia da semana. E o que acontece muitas das vezes? Acontece que acabamos ficando cheios de tanta coisa a fazer para preparar o próprio sábado que acabamos não conseguindo respeitar os limites do sábado. Devemos de antemão entender que o sábado começa do pôr do sol ao outro pôr do sol. Então, algumas pessoas até já perderam sensibilidade de que quando estamos no anoitecer da sexta-feira, já estamos no sábado. Por isso que reservam essas horas para quê? Para cozinhar, para poder fazer outras coisas que deviam ter feitas no tempo secular. Diz assim a serva do Senhor, continuando o texto: em tudo quanto se relaciona com a obra de Deus, as primeiras vitórias devem ser alcançadas na vida doméstica. Aí é que deve começar a preparação para o sábado. Durante toda a semana, compete aos pais lembrar que o seu lar precisa ser uma escola em que os filhos sejam preparados para o céu. Então, nós aqui encontramos nesse texto que às vezes nós podemos assumir que alguns deveres domésticos não têm nenhum problema em levar-nos para o sábado. Afinal de contas, muitas das vezes, quando temos falado sobre o sábado, apenas consideramos o trabalho secular que nos rende algum lucro. Mas será que um varrer aqui e acolá, um cozinhar aqui e acolá, será que isso interfere em algum momento na guarda do sábado? Então nós vemos com base nesse texto que esses deveres devem ser cumpridos nas horas seculares e não nas horas sabáticas. Então nós temos 6 dias para podermos dedicar-nos a todo o trabalho secular. Mas o 7º dia é dedicado ao Senhor. E quando nós vamos ao livro de Êxodo, capítulo 16, eu não vou ler aqui os textos, mas a partir dos versos 23 em diante, nós vamos encontrar que Deus dá claras instruções sobre como o povo de Deus devia preparar o sábado, sobretudo no contexto de cozinhar, que tem sido um dos grandes calcanhares de Aquiles. Então, quando nós vamos ao Êxodo capítulo 16, antes mesmo de Deus anunciar os 10 mandamentos, nós vemos que Deus já dá o quê? As instruções sobre como deve se guardar o sábado, dizendo o seguinte, que o maná não seria apanhado no próprio dia do sábado, devia ser apanhado durante os 6 dias da semana. E durante o 6º dia, que era o dia por excelência de preparação, que é sexta-feira, o que deve se comer no sábado devia se confeccionar neste dia. Então, tudo que puderem cozer, deviam cozer no 6º dia. Tudo que deverem assar, ou que pudessem assar, deviam assar no 6º dia. Por quê? Porque no 7º dia não será encontrado maná para que possa ser cozido. Então, ali nós encontramos uma clara instrução que Deus nos dá, que este dia não pode ser dedicado aos deveres domésticos. Então, para aqueles que ainda consideram isso algo leviano, Deus é extremamente minucioso com as suas instruções. Deus é exigente para com as suas instruções. Então, nós precisamos não olhar para isto como algo de legalidade, mas entender que isto pode interferir no nosso relacionamento para com Deus. Porque à medida que nós estamos focados em cozinhar, não mais estamos focados na adoração. Nós estamos naquele momento focados em estar em nosso relacionamento ativo com Deus, mas estamos focados naquilo que é o nosso propósito, que estamos a fazer só para a nossa própria satisfação. Pegando este ponto que o irmão estava a trazer aqui, que Deus lhes ordenou que pudessem colher no dia certo e para poder confeccionar. Alguém poderia perguntar, mas será que se eu cozinhar antes do próprio sábado, será que a comida não vai apodrecer? Que experiência nós encontramos na Bíblia de que realmente aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Se Deus prometeu, ou se Deus estabeleceu que não se devia cozinhar no sábado, a comida realmente não apodrecia. Será que existe um relato que pode nos mostrar que é possível não cozinhar no sábado e mesmo assim a comida não apodrecer? E o que dizer, por exemplo, quando estamos no tempo do inverno? Vamos dar um exemplo do tempo do inverno. Confeccionando essa comida antes do sábado, será que vamos consumir uma comida fria quando chegar o sábado? O que dizer? Porque são essas questões que as pessoas usam como justificativas para poder já cozinhar no próprio sábado. O que podemos dizer sobre isso? Bom, vou responder essa questão, não é? Mas primeiro gostaria de dar um exemplo daquilo que acontecia em casa, não é? Porque, na verdade, o sábado não é transgredido de um dia para o outro, posso assim dizer. De que forma? Endosso essas palavras. É que são sucessivos erros que nós, como cristãos, cometemos e acabamos chegando no dia do sábado para nós não ser relevante guardar o quê? Guardar os mandamentos de Deus. A própria lição aqui nos diz que
Por um instante, sua mente tentou justificar as ações. Eram coisas o quê? Necessárias. Costumamos dizer o seguinte, que era algo que necessário. Não é? Será que é algo necessário mesmo? Será que fazer alguma coisa que eu devia ter feito na sexta-feira é algo necessário fazer no dia do sábado? Não é? Agora, minha esposa era daquelas que confeccionava na sexta-feira, não é? E a comida não apodrecia. O que ela fez num dia desses? Ela confeccionou na sexta-feira e chega no sábado, era dia do calor, e ela fez o quê? Aqueceu a mesma comida. E acredita, querido irmão ou irmã, a mesma comida até às 12 horas já havia apodrecido. Como é que você pode justificar isso? Estou percebendo? Em nenhum momento ela pensou naquilo que nós chamamos de quê? Da providência do próprio Deus. Assim como o maná, eles colhiam no dobro na sexta-feira e no sábado não apodrecia, mas se eles colhessem no outro dia da semana, maná no dia seguinte fazia o quê? Apodrecia. Aí mostramos a providência do próprio Deus. Bom, quando nós falamos de confeccionar a comida, não é? Na sexta-feira, como agora estamos no tempo do inverno, não é? Por questões de saúde, não é? Nós podemos aquecer a comida no sábado, não é? Temos que entender essa parte. Agora, há uma parte também que gostaria de falar sobre o sábado na Bíblia. Nós sabemos que o sábado é um dia de adoração, não é? O alimento deve ser preparado na sexta-feira a fim de nos concentrarmos na adoração no dia do sábado. E não só é o dia de pregar sobre assuntos bíblicos, é um dia para louvar ao nosso Deus e é um dia também para contemplar a natureza, não é? É uma bênção especial para todos aqueles que guardam o sábado. E é lícito realizar obras religiosas, não é? No dia do sábado. Necessidades básicas, não é? Podem ser satisfeitas no dia do quê? No dia do sábado. Muitas das vezes as pessoas dizem que nós não comemos no dia do sábado, não é? Mas isso é mentira, não é? Agora, é importante nós percebemos que a urgência não justifica a transgressão do quê? Do sábado, não é? O sábado também será observado na nova terra. Não é? Isso encontramos no livro de Isaías, capítulo 66, versículos 22. E o sábado é o memorial da criação e também é o memorial da redenção. Exatamente. É muito importante essa questão que o irmão trouxe sobre a questão de se é possível nós, sem confeccionarmos o alimento no sábado e a comida de fato se encontrar em boas condições ou não. Eu acho que Deus coloca-nos sempre à prova, ou provarmos a Ele, né? Deus diz, fazer prova de mim. Então nós precisamos, na verdade, confiar naquilo que Deus fala. Se nós formos a ver, mesmo no próprio Êxodo, capítulo 16, conforme o irmão já trazia aqui, a questão do maná, durante os dias da semana, Deus já havia lhes advertido que não apanhassem em uma quantidade que fosse acima daquilo que fosse suficiente para cada família. E sempre que eles faziam isso, o que acontecia? Apodrecia. Mas quando fizessem na sexta-feira, nas horas da sexta-feira, para o sábado, não apodrecia. Então Deus faz com que nós possamos prová-lo. Só para contar uma experiência pessoal, no início, ao ter tido conhecimento sobre a guarda do sábado, no princípio, nós tínhamos muita dificuldade em conservar os alimentos para as horas do sábado, eu juntamente com a família. Mas o que nós fizemos? Nós oramos porque nós acreditamos que se esta é uma orientação que vem de Deus, é porque Deus mesmo quer que nós façamos. Então Deus foi nos dando ideias de como é que nós podemos conservar o alimento. Veja só que na época ainda não tinha nem sequer uma geladeira, nem um congelador. Mas nós conseguíamos conservar o alimento e até as horas do sábado, estamos a falar do período quente, não tínhamos o alimento apodrecido. Então, nós, de fato, confiamos no Senhor naquilo que Ele falou. Então, Deus diz que façam prova de mim. Então, todo aquele que com fé entregar-se ao Senhor e confiar nele, Deus mostra a sua glória. Agora, é preciso falar também sobre a questão do tempo do inverno. Até que ponto, se nós cozinharmos um alimento que estará conservado, ok? Porque não estará apodrecido, mas já quando chegar a hora de nós nos alimentarmos, aquele alimento estará frio. E a questão de saúde, como é que fica? Nós temos orientações claras do Espírito de Profecia sobre como é que nós devemos lidar com os alimentos nessas condições. A serva do Senhor, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 13, diz assim:
Embora deva a gente abster-se de cozinhar aos sábados, não é necessário ingerir comida fria. Em dias frios, convém aquecer o alimento preparado no dia anterior. As refeições, posto que simples, devem ser apetitosas e atraentes. Trate-se de arranjar qualquer prato especial que a família não costuma comer todos os dias. Então, nós aqui temos várias opções. Uma delas é, de fato, aquecer o alimento. Aquecer não é cozinhar. Aquecer simplesmente é elevar a temperatura daquele alimento. Então, independentemente das nossas condições, obviamente, nós podemos usar meios que estejam ao nosso alcance para aquecer aquele alimento. Então, o que não é necessário, de fato, é prejudicar a nossa saúde. Até porque Deus não diria algo que amanhã poderia vir a prejudicar a nossa própria saúde. Afinal de contas, 3 João, versos 2, Deus diz: amado, desejo que vos vá bem em todas as coisas, que tenham saúde, assim como bem vai a vossa alma. Então, ninguém pense que esta orientação que vem da parte de Deus é uma contradição com aquilo que é a própria realidade que nós temos a nível de saúde. Deus se preocupa com a nossa saúde, mas nós não devemos fazer o quê? Transgredir os sábados por justificativas que não vão de acordo com aquilo que é as orientações que Deus nos dá através da sua palavra. É interessante que quando vamos para o livro de Neemias, capítulo 3, nós vimos Neemias sendo um líder exemplar. Porque quando nós falamos aqui sobre as correrias da vida que nos fazem transgredirmos o sábado, uma das correrias tem sido essa das panelas. E a questão das panelas, quando nós lemos a Bíblia, vamos entender que das avenidas da alma que Satanás viu sendo a porta para destruir as pessoas, ele descobriu que é a boca. Quando nós estudarmos profundamente a Bíblia, vamos perceber que o sábado tem sido alvo do nosso inimigo, fazer com que o povo de Deus transgrida o mesmo sábado para que não se ache digna de receber o selo de Deus. Por isso que há um apelo que nós encontramos na Bíblia, que deve ser o posicionamento de cada um de nós, que é trazer reformas sobre a questão da guarda do sábado. Um exemplo concreto é esse de Neemias capítulo 3, quando lemos aí no versículo 15, a Bíblia diz que naqueles dias vi que em Judá alguns homens trabalhavam nos tanques de espremer uvas no sábado, e outros levavam feixes de trigo que colocavam sobre jumentos. Vi que também traziam vinhos, uvas e figos e todo tipo de carga a Jerusalém no sábado. Advertiu-os por estarem vendendo alimentos no dia de sábado. Então nós encontramos aqui o que estava a acontecer em Jerusalém. As pessoas transgrediam o sábado em Jerusalém, que chegaram ao ponto de até venderem alimentos no dia do sábado. Se eles estavam a vender, será que compravam? Também compravam. E hoje em dia, se nós não guardamos da forma correta o sábado, vamos chegar a uma altura em que nós já não sentimos peso de consciência. Por isso que hoje em dia há pessoas que até fazem compras no próprio sábado e acham que é normal. Quando nós estamos em eventos que reúnem várias pessoas, há quem sai, vai comprar, não sei se são frutas, há quem sai, vai comprar água, mas são coisas que a pessoa, sabendo que irá participar deste evento e vai precisar dessas coisas, poderia muito bem ter preparado com antecedência. Então, as pessoas acabam profanando o dia do sábado. Quando lemos o versículo 17, diz que: por isso repreendi os nobres de Judá e lhes disse: por que estás fazendo tão grande mal, profanando o dia de sábado? Então, muitos de nós temos profanado o dia do sábado. Por que nós estamos a insistir sobre este aspecto? Apesar do autor dizer que não era o objetivo dele, mas insistimos nisso porque há necessidade de haver uma advertência. Porque se o sábado é o selo de Deus, ninguém vai ser selado transgredindo o sábado. Se darmos continuidade à leitura deste capítulo, vamos perceber que o Neemias não só advertiu, mas teve que tomar atitudes de fechar a entrada de Jerusalém, de modo que ninguém pudesse entrar para fazer o comércio em pleno sábado. Isaías 58, para terminar, nos diz uma coisa muito importante sobre essa questão do sábado. No versículo 13 do livro de Isaías, encontramos uma coisa muito fundamental a se entender nos nossos dias. A palavra do Senhor diz o seguinte: se evitares que teu pé profane o sábado,
e deixares de cuidar dos teus negócios no meu santo dia, se chamares agradável o sábado e digno de honra o santo dia do Senhor, se honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando dos teus negócios, nem falando palavras vãs, então te alegrarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Foi a boca do Senhor que o disse. Então nós encontramos aqui uma advertência para que não profanemos o sábado com os nossos negócios, as nossas ocupações, porque ninguém será selado transgredindo o sábado. Nós falamos que aqueles que não aceitaram a lei de Deus estão a transgredir o sábado. Mas mesmo nós que aceitamos a lei de Deus, não estamos isentos de transgredir o sábado. Significa que a forma como nós observamos este sábado, podemos sim estar a transgredir este sábado, e isso afeta aquilo que é o nosso relacionamento para com o nosso Deus. E uma das experiências que eu ouvi da irmã Olga, que está no campo, que desde já mandamos um abraço para ela, quando ela esteve conosco na campanha evangelística, ela deu um testemunho sobre como é que ela observava o sábado. Ela diz que a preparação do sábado não era na sexta-feira, lá no campo. Elas faziam antes. Até terça e quarta-feira já haviam preparado a lenha que vai se usar ao longo de todos aqueles dias. Até quinta-feira toda a roupa já está embomada. De tal forma que chegam no sábado, quando dá pôr do sol, estão a receber o santo dia do Senhor. Então, é uma experiência que, se nós cultivarmos, buscarmos, pode vir a se tornar hábito nas nossas vidas, de tal forma que não tenhamos problemas na observância desse dia, porque deixamos tudo para sexta-feira. Então, devemos buscar, começar a guardar o dia do sábado, a preparação do dia do sábado, a partir do próprio domingo. Sim, eu acho que é pertinente esse assunto que o irmão trouxe, sobretudo trazendo o sábado como selo de Deus. Porque nós, bem como adventistas do sétimo dia, sabemos que Deus irá selar o seu povo antes mesmo das portas de graça se fecharem. E para nós, a guarda do sábado torna-se algo muito importante dentro dessa questão escatológica. Agora, eu gostaria de ler algo aqui que nos mostra como o inimigo, sabendo disso, ele tem vindo a operar no sentido de desviar o foco do povo de Deus naquilo que é a preparação para este período final do selamento, desviando-nos por causa do quê? Dos afazeres da vida, as correrias da vida, daquilo que deve ser o nosso foco principal. O livro Evangelismo, página 21, diz assim: Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta e discórdia entre o capital e o trabalho, bem como na hipocrisia que penetrou nas igrejas. Para que os homens não tenham tempo para meditação, Satanás os leva para uma rotina de frivolidades em busca de prazeres, de comida e bebidas. Enche-os de ambição de se exibirem para que se exaltem. Então, se nós formos a ver, esse é o trabalho que Satanás faz com todos. Infelizmente, o povo de Deus também está a entrar nessa onda, de poder entrar nas agitações que Satanás tem colocado neste mundo. Veja só que, por causa do quê? Das coisas que nós julgamos serem necessárias, acabamos perdendo de vista até aquilo que é importante, a própria observância do sábado. Então, se nós formos a ver, infelizmente ele tem logrado muito sucesso naquilo que são os seus objetivos. Tem conseguido levar muitos a que percam foco, porque muitos buscam, obviamente, terem uma vida relativamente melhorada, um emprego que possa satisfazer aquilo que são as suas condições, mas perdem de vista aquilo que é extremamente importante para o processo de selamento, sem o qual ninguém poderá suportar as coisas que vêm na crise que vem. Então, nós precisamos, como povo de Deus, estarmos preparados e entendermos claramente que essas coisas que nós julgamos serem minuciosas, elas precisam ser consideradas por nós importantes. A questão de levar os deveres domésticos, os deveres seculares para as horas do sábado, pode definir a nossa salvação ou a nossa perdição. Então, não cabe a nós aqui dizermos que isto é tão pequeno que eu acho que Deus não considera. Deus considera tudo conforme a luz que nós temos recebido, e Ele é tão minucioso e detalhista que realmente Ele exige aquilo que nós temos como conhecimento. Nós, como adventistas, por causa da luz que nós recebemos sobre a guarda do próprio sábado, nós temos que ser mais irrepreensíveis
comparativamente com aqueles que têm o quê? Que têm menos luz. E não só, no livro de Apocalipse, capítulo 14, aqui temos a mensagem dos 3 anjos, principalmente nos versículos 7, que diz o seguinte: temos que temer a Deus e dele o quê? E dele glória, pois chegou a hora do juízo. Aqui nos diz: adorem aqueles que fez os céus, a terra, o mar e a fonte do quê? Das águas. Temos que adorar aquele que fez, porque Deus, na verdade, no dia do sábado, o que ele fez? Ele teve que descansar, abençoou e o santificou este dia. Então, nós, é importante que descansemos de todas as nossas obras, simplesmente adorar a Deus neste dia. Por isso que nós precisamos de orar pelo derramamento do Espírito Santo, porque só tendo o Espírito Santo é que podemos estar convictos dos nossos erros, da forma como nós temos transgredido o sábado, para podermos nos arrepender e avançarmos no nosso relacionamento com o nosso bom Deus. O autor aqui traz uma imagem de um homem que, quando se olha para a sua relação com sua esposa, vê-se que em algum momento na vida ele terá sido duro. E ele consegue reconhecer que ele foi duro, mas ao mesmo tempo lhe vem na mente aquele pensamento dele se auto-justificar, que o ato dele terá sido porque ela merecia que ele fosse duro. Então, muitas das vezes é o que tem acontecido na nossa vida. Qual seria o papel do Espírito Santo dentro desse processo onde nós justificamos os nossos pecados? Bom, nós primeiro temos que conhecer os atributos, não é? Do Espírito Santo. Quando nós vamos para o livro de 1 de Coríntios 2, versículos 10 a 11, nós aqui percebemos que o Espírito Santo é inteligente. De que forma? Sonda e conhece as coisas de Deus e guia a verdade. Olha, nós percebemos que ele é inteligente, além de sabermos que ele é uma pessoa. E não só tem a vontade de distribuir os dons. Quando nós vamos para de 1 de Coríntios 12, onde distribui os dons. E também, quando nós vamos para o livro de Efésios, capítulos 4, versículos 30, ele se entristece, não é? Por causa das nossas emoções, não é? E quando nós também vamos para o livro de Romanos, capítulos 8, versículos 26, percebemos que intercede por nós. E, acima de tudo, nós temos aquelas características que, em outras palavras, são atributos de caráter do próprio Espírito Santo, que é a própria santidade. E depois a verdade. E encontramos que ele é o nosso consolador. E acima de tudo, ele nos consola. Olha, quando nós falamos da convicção do Espírito Santo, temos que entender essa parte do consolador. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele foi assunto para o céu, ele disse aos seus discípulos que ele enviaria um consolador, que é o nosso Espírito Santo. Aqui também nós temos que fazer entender aquelas pessoas que não acreditam na divindade do Espírito Santo. Que o Espírito Santo também é o quê? É Deus. E cada um aqui tem seu papel. Temos o papel do Espírito Santo que desempenha para a salvação do ser humano. Temos o papel também de Jesus Cristo, não é? Para a salvação do ser humano. E também tem o papel do Pai, que desempenha também para a salvação do mesmo homem. Então, é importante que nós saibamos que o Espírito Santo tem um papel muito importante. Convencer do pecado, para nos arrependermos e Deus nos justificar. É importante conhecer uma das funções que o Espírito Santo desempenha na nossa vida como seres humanos, que se encontra em João capítulo 16, verso 8, que diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça do juízo. Uma das coisas que o Espírito Santo faz, de fato, é nos convencer do pecado. E para que nós busquemos um arrependimento, achemos o perdão de Deus, nós precisamos compreender que, de fato, nós somos pecadores. Nós somos transgressores da lei de Deus. E o único que nos convence disso é o Espírito Santo. Quando nós vamos à Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 6, nos versos 1 até 3, nós vamos ver que o povo de Israel teve uma experiência de ser perdoado dos seus pecados após ter andado em contramão com aquilo que é a vontade de Deus. Quando nós lemos, sobretudo, versos 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva,
como chuva serode que rega a terra. Veja só que aqui o Espírito Santo é comparado como uma chuva que desce sobre a terra, sobre todos, para molhar a todos. E isso é muito interessante porque o Espírito Santo, de fato, ele desce, ele se propõe a poder habitar no nosso próprio corpo, conforme nós encontramos em 1 Coríntios. Para quê? Para fazer a obra ou a função pela qual ele é designado, que é de nos convencer do pecado. Então, muitas das vezes, quando nós resistimos às ações do Espírito Santo, nós cometemos um pecado que nos leva à morte. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele conhecendo a nossa realidade, conhecendo a nossa condição, ele sabe qual é o ponto em que nós devemos voltar atrás, em que nós devemos, de fato, nos arrepender para que possamos voltar a termos uma boa relação com o nosso Deus. Agora, a missão nos traz a questão do remorso, que é justamente o que esse homem sentiu, quando ele teve uma sensação de culpa perante aquilo que ele fez contra a sua esposa. Mas, em algum momento, ele não se arrependeu. Ou seja, ele não experimentou um verdadeiro arrependimento. Então, o remorso, muitas das vezes, ele é muito parecido com o arrependimento. Por isso, muitas das vezes, as pessoas dizem que o fulano de X se arrependeu. Há algumas pessoas, por exemplo, que quando olham para o Pilatos lavando as suas mãos, dizem que o Pilatos se arrependeu. Mas, na verdade, Pilatos teve remorso. Por quê? Porque a sua mente foi convencida, ele teve a convicção do Espírito Santo de que Jesus Cristo era inocente. Mas, mesmo assim, por causa dos seus propósitos que ele tinha de poder estar bem a nível do seu cargo, ele acabou cedendo àquilo que foram as incursões dos líderes de Israel para que pudessem prender e matar a Jesus. Então, devemos saber diferenciar o remorso do arrependimento. O remorso também exige tristeza, mas em algum momento não opera o desejo de transformação. Agora, o verdadeiro arrependimento, ele faz com que nós tenhamos tristeza e sensação de culpa dos nossos pecados, mas opera também o quê? A transformação, ou o desejo de nós mudarmos o nosso estado anterior para um estado posterior. Então, essa é a maior diferenciação que existe entre o remorso e o arrependimento. Quando nós vamos ao livro de Já Todas as Nações, nós encontramos o seguinte na página 555, a serva do Senhor falando sobre a diferenciação existente entre o remorso e o arrependimento. Pilatos cedeu às exigências da turba, a arriscar sua posição, preferiu entregar Jesus para ser crucificado. A despeito de suas precauções, porém, exatamente o que temia lhe sobreveio mais tarde. Tiraram-lhe as honras, apearam-no de seu alto posto e, aguilhoado pelo remorso e o orgulho ferido, pôs termo à própria vida, não muito depois da crucifixão de Cristo. Veja só que justamente aquilo que Pilatos temia que lhe acontecesse por fazer a justiça diante de Jesus Cristo foi aquilo que lhe aconteceu posteriormente. Ele foi removido do cargo e por causa daquela sensação que ele teve que, olha, eu matei um homem inocente em prol de quê? De me manter no cargo, agora o que me resta? Acabou fazendo o suicídio. Essa foi a morte que Pilatos teve. Então, o remorso, muitas das vezes, leva a pessoa a uma situação degradante e não a uma situação de paz. Ao passo que o arrependimento genuíno e verdadeiro traz uma sensação de paz na pessoa que, de fato, pecou. Terminando o texto diz, assim, todos quantos transigem com o pecado só conseguirão tristeza e ruína. Então, nem sempre quando a pessoa tem aquela sensação de culpa das suas ações, significa que de fato está arrependida. Então, o que opera ao arrependimento genuíno é a convicção do Espírito Santo. E isso traz consigo o desejo de mudança, transformação de um estado anterior para um estado posterior que se segue de paz e disposição para obedecer à vontade de Deus. Ao analisarmos, podemos concluir que muitas das vezes, a maior parte de nós não temos nos arrependido dos nossos pecados, mas sim sentimos remorso dos mesmos. Por isso que quando olhamos aqui no Desejar Todas as Nações, na página 233, aqui na lição da segunda-feira, o autor colocou a citação que diz o seguinte: muitas vezes nos entristecemos porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências. Isso é que se chama remorso. Temer as consequências dos seus atos. Depois continua. Mas isso não é arrependimento.
A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da atuação do Espírito Santo, para dizer que o arrependimento não é temer as consequências, mas é a tristeza que você sente pelo ato que você cometeu, sem temer as consequências do teu ato, para dizer que a tua tristeza não é resultado ou não é por causa daquilo que você vai ter que passar como consequências do teu ato, mas sim pelo fato de ter cometido o próprio pecado. Então, só haverá um verdadeiro arrependimento se houver a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso temos que permitir com que o Espírito Santo atue na nossa vida. E nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo através da nossa consciência. Quando nós violamos a nossa consciência, fechamos os ouvidos para a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que vimos aqui que deve haver um arrependimento verdadeiro. Eu quero convidar os irmãos para lermos o livro de Atos, capítulo 3, versículo 18 até versículo 19. Em Atos, capítulo 3, versículo 18 até 19, vou convidar um dos irmãos para nos ajudar com a leitura, porque quando nós olhamos aqui nesta lição da terça-feira, encontramos que havia algo em comum entre a mensagem de Jesus Cristo e a mensagem de João Batista. Ambos chamavam as pessoas para o arrependimento e se prepararem para o reino de Deus. Então, quando nós lemos aqui em Atos, capítulo 3, versículo 18 e 19, o que é que diz? Assim diz Atos 3, 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aqui encontramos o discípulo de Jesus Cristo, Pedro, chamando o povo para o arrependimento para que haja o perdão dos seus pecados. Quando nós olhamos, encontramos que a mensagem de João Batista, assim como de João e de Pedro, é a mesma. O que significa que nos nossos dias também devemos anunciar a mesma mensagem, chamar as pessoas para o arrependimento dos seus pecados e buscarem o perdão de Deus. Por que o arrependimento é decisivo para a nossa salvação? Mas nós vimos aí também que só havendo arrependimento é que haverá o tempo de refrigério. Também gostaria que os irmãos pudessem esclarecer o que são os tempos de refrigério. Então, começando pela pergunta, por que o arrependimento é decisivo para a salvação de cada um de nós? É interessante nós percebemos que se alguém não se arrepende, automaticamente não será salvo. Quando nós vamos para o livro de Atos, capítulos 3, 18 a 19, nós encontramos que o apóstolo Pedro convida ao povo a reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. E não só, ele convida ao mesmo povo para que se arrependam de todos os seus pecados. Agora, quando nós vamos para a mesma lição, lá no último parágrafo do livro de Atos das Nações, diz que nenhum arrependimento é genuíno a menos que realize uma obra de reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e guia a conduta. Quando nós falamos de tempo de refrigério, significa alívio, descanso e renovação espiritual. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulos 11, versículos 28, aqui encontramos Jesus Cristo a dizer as seguintes palavras: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Aqui mostra que, na verdade, é um tempo de quê? De refrigério, em que nós podemos encontrar descanso em Jesus Cristo. Exatamente. Para responder essa questão, me aliaria ao que disse agora o irmão Rogério, que, de facto, sem o arrependimento, nós não temos como ser salvos. Por quê? Porque o arrependimento é que opera em nós o anseio de acharmos diante de Deus o perdão. Então, ninguém também será salvo com pecados não perdoados. Então, nós precisamos buscar a Deus, após a convicção do Espírito Santo em nossos corações, buscar a Deus em verdadeiro arrependimento dos nossos pecados e assim termos, de fato, os nossos pecados perdoados e podermos assim estar na presença de Deus. Agora, a expressão tempos de refrigério é interessante porque ela nos leva. O termo refrigério vem da palavra refrigerar ou refrigeração. Isso nos leva a um líquido, e nesse caso esse líquido seria água.
A água aqui é usada para poder refrigerar. É interessante porque é uma expressão que o Pedro usa num contexto de uma promessa do recebimento do Espírito Santo. E essa promessa está em Joel capítulo 2, nos versos 23, que diz: Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrei-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporá e a seródia no primeiro mês. Então, nós vemos aqui que, de fato, houve uma promessa de descida do Espírito Santo como chuva. Para quê? Para refrigerar. Então, é uma promessa que o Pedro estava a trazer para todos aqueles que, de fato, estavam ali a ouvir a mensagem, para que pudessem tomar essa atitude de quê? Arrepender-se e converter-se para receberem o quê? O Espírito Santo. A coisa não é diferente para conosco. Veja só que a promessa aqui é dada em duas fases. Temporá, que ocorreu no Pentecostes, e a seródia, que vai ocorrer antes do fechamento da porta da graça. E nós estamos mais próximos do recebimento do Espírito Santo por ocasião da chuva seródia. A pergunta que se faz é essa: será que Deus exige ou não exige de nós um arrependimento e uma conversão genuínos? De fato, nós vamos ver que sim. E veja só que João Batista, assim como Jesus, eles pregavam uma mensagem que falava sobre tempo. É interessante que eles, na sua mensagem, diziam: arrependam-se porque já está próximo o reino dos céus. Agora, é interessante porque nós, quando vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 14, nos versos 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e todas as fontes das águas. Então, nós encontramos que a mensagem que foi pregada por João Batista, para que as pessoas pudessem se arrepender, porque o quê? O reino dos céus é chegado. E o reino dos céus ali é referido ao reino da graça. A nós também nos é dito que algo muito importante nós devemos considerar dentro deste processo de quê? De termos que nos arrepender. É que a hora do juízo chegou. E isso anuncia um tempo em que Jesus entraria no lugar santíssimo para iniciar a sua obra de intercessão e expiação pelos pecados. Então, é muito importante para nós, no contexto atual, que estamos próximos mesmo do tempo do fim, olharmos para a questão do arrependimento verdadeiro como uma necessidade. Por quê? Porque mesmo sendo nós, sobretudo o povo que temos o privilégio de conhecer a verdade, a eleição não é sinônimo de salvação para ninguém. Vimos o povo judeu que andou por muito tempo sendo um povo eleito, mas quando eles abandonaram a verdade que lhes era necessária para o seu tempo, o que aconteceu é que deixaram de serem considerados como povo eleito. A nós também, não como uma igreja, mas sim como um indivíduo, de forma particular, podemos perder a eleição se nós não seguirmos aquilo que são as condições. O irmão já dizia, conforme a lição diz, o verdadeiro arrependimento, o que exige? A reforma. Um arrependimento que não é seguido de reforma não é um verdadeiro arrependimento, é um falso arrependimento. Então nós precisamos entender que as reformas fazem parte como uma forma de demonstração de que houve em nós uma mudança com base naquilo que era a nossa condição anterior. E quando se fala de reforma, fala-se reforma em todas as coisas. Está lá inclusa a reforma de saúde, está lá inclusa também a reforma do vestuário. Por quê? O que é uma reforma? Para talvez explicar essa questão. Reforma é mudança. E se nós entendemos que nós andávamos em contramão com a vontade de Deus, se nós dissemos que a nossa alimentação era contrária à vontade de Deus, a nossa vestimenta era contrária à vontade de Deus, quando nós ouvimos o Evangelho, o que ele deve operar em nós? O Espírito Santo opera em nós a convicção de que esses hábitos que nós tínhamos eram hábitos que eram contrários à vontade de Deus. Então, a mudança é uma forma de nós mostrarmos de forma exterior aquilo que Deus já operou em nossos corações de forma interior através de quê? Da convicção do Espírito Santo. Então a reforma ela é necessária como uma forma demonstrativa, não perante as pessoas, mas naquilo que de fato Deus operou em nossas vidas após nós experimentarmos o verdadeiro arrependimento. Eu acho muito pontual essa colocação dessa citação de Ellen White, quando ela diz que nenhum arrependimento é genuíno a menos que realize uma obra de reforma. O remorso produz medo em nós, mas o arrependimento produz uma mudança radical. Por isso que ela diz que a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Eu gostei dessa palavra abandonados. Por quê? Quando se diz que um homem abandonou uma mulher, existe um homem que abandona e anuncia que eu vou te abandonar no dia X? Não existe. Ele, de repente, desaparece para mostrar o quão abominável
os pecados acariciados são para Deus. Por isso que o apelo não é deixar, é abandonar, que é muito mais pesado do que simplesmente dizer que é deixar. Então significa que devemos nos separar, nos divorciar do pecado. Em outras palavras, devemos buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida para que nos conceda a vitória sobre o pecado. E voltamos aqui a repisar que as 40 madrugadas, na lição número 7, falam sobre a vitória sobre o pecado. Então, se nós estamos dentro das 40 madrugadas, é só visitarmos a lição número 7, embora que são muitas pessoas que negam esse aspecto. Mas o verdadeiro arrependimento vai produzir em nós uma mudança radical, ou seja, o abandono completo dos nossos pecados. Mas muitas das vezes, Satanás tem trabalhado para nos deixar numa situação de chegarmos à conclusão de que nós não merecemos o perdão de Deus, ou chegamos à conclusão de que Deus não vai nos perdoar e mergulharmos numa profunda depressão, buscando, através das nossas próprias forças, a solução para os nossos problemas. Quando nós entramos aqui, encontramos que há uma solução e o autor traz como a graça suficiente. O que é que nós temos a dizer sobre esta lição, a graça suficiente? Bom, aliado a isso, quando vamos para o livro de Romanos, capítulo 5, versículos 21, aqui diz: entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui encontramos o apóstolo Paulo a comparar entre o Adão e o próprio Cristo. Foi através de Adão que trouxe o pecado e a morte. E depois encontramos que foi através de Jesus Cristo que trouxe o quê? A salvação, a graça e também a própria vida. Aqui relaciona o quê? A graça suficiente. Significa que Jesus Cristo, ele trouxe o quê? A graça, trouxe a vida e também trouxe a salvação. Aliado a isso, gostaria de fazer uma ponte aqui também com o livro de Êxodo, capítulos 34, versículos 1 a 10. Aqui temos que perceber o contexto histórico, não é? Aqui houve uma quebra de aliança, não é? Com a idolatria, em que os israelitas tiveram que fazer um bezerro de ouro. Aqui encontramos também uma renovação espiritual, ou uma renovação de aliança entre Deus com o próprio povo. Deus teve que estabelecer algumas reformas e também o povo teve que, de alguma forma, aceitar aquilo que é a vontade de Deus. Em que sentido? Primeiro, aqui houve uma revelação do caráter de Deus, não é? Deus, ele mesmo proclama o seu próprio nome. E não só, aqui houve uma adoração e intercessão, em que depois encontramos o líder Moisés a interceder pelo mesmo povo. E não só, aqui encontramos a promessa de Deus. O que Deus teve que prometer a este povo? Ele teve que responder, não é? Que se vocês fizerem isto, o que eu terei que fazer para vós? Aquilo que eu vos prometi ao meu pai, quem? Abraão, Isaac e Jacó, não é? A promessa ainda continua, mas vocês devem se manter o quê? Firmes, não é? Na minha palavra. E essa promessa continua sendo válida nos dias de hoje, desde o momento que nós obedeçamos aquilo que são os mandamentos de Deus, em que eles tiveram que vivenciar as maravilhas do próprio Deus, não é? É uma forma de o quê? De dizer o seguinte: aquelas promessas que eu disse que ia vos fazer, ou que ia vos dar, assim que é. Então, farei o quê? Milagres, para que vocês possam perceber que eu ainda estou convosco. A graça de Deus, ela é uma manifestação do amor de Deus para com a raça caída. Porque é através dessa graça que nós encontramos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. É a graça que nos dá uma oportunidade de voltarmos a ter o nosso contato com Deus, voltarmos a ser os seus filhos e filhas após nós termos de fato caído em pecado. É interessante porque o Êxodo, capítulo 34, nos mostra uma situação em que o povo de Israel havia se mergulhado a um pecado terrível, a idolatria. Nós vimos quando eles ergueram o bezerro do ouro.
A idolatria ela pode ser comparada como o adultério espiritual, onde afasta, na verdade, o povo de Deus de um relacionamento para com Deus, com o que? Outros deuses. Então, após o povo ter caído em pecado, Moisés buscou o Senhor em oração e súplica, intercedendo a favor do povo. E Deus mostrou a sua graça, que era suficiente, por mais que o pecado tivesse sido tão intenso e ofensivo para com Deus, mas Deus, mesmo assim, estendeu a sua mão e perdoou o povo. Veja só que no ato de Deus perdoar o seu povo, ele mostra o seu caráter. Quem vê esse caráter é o próprio Moisés, quando nós lemos versos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Então, o que é que nós encontramos aqui? Que, de fato, Moisés vê o caráter de Deus, um Deus misericordioso, um Deus apto para perdoar, após interceder para este povo. Então, isso nos ensina o quê, essencialmente? A lição essencial que nós temos aqui é que a graça de Deus é suficiente para perdoar os nossos pecados. Por mais longe que nós tenhamos ido com os nossos pecados, Deus estende a sua mão se nós nos arrependermos e verdadeiramente buscarmos já a genuína conversão diante do Senhor. Então, Deus está lá para nos perdoar. Então, não existe pecado tão grande que Deus não possa, de fato, purificar. Por isso que o autor diz que quando sentimos o peso do pecado e permitirmos que o Espírito Santo nos conduza até a cruz, devemos pedir perdão de Deus, certos de que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Então, o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, é um Deus que quer o nosso bem, é um Deus que é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Mas há uma condição: se confessarmos os nossos pecados. E só confessamos os nossos pecados se nos arrependemos dos nossos pecados. Primeiro é arrepender-se, segundo é confessar. E aí Deus vai nos dar o quê? O perdão dos nossos pecados. Por isso que Ele, ao nos perdoar, vai nos vestir com as vestes da justiça. E a lição da quinta-feira nos traz a parábola de Mateus capítulo 22. E o tema aqui desta lição diz que as vestes mais caras. Quando nós olhamos para esta parábola de casamento, onde são várias pessoas que foram convidadas para participar deste evento, onde chegamos a um ponto em que acabou se convidando também tanto os bons assim como os maus. Mas vamos ler o versículo 9 e 14. Aí em casa podem ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Mas nós aqui só vamos ler o versículo 9 e 14 e buscarmos entender o desenvolvimento desta parábola com os nossos irmãos. Alguém pode ler Mateus 22, versículo 9 a 14? Versículos 9. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Versículos 13. Então o rei disse aos que serviam: amarem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículos 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muito certo. Quando nós olhamos para esta parábola, nos diz que um rei preparou o casamento de seu filho e mandou seus servos para que saíssem e convidassem as pessoas. As pessoas que foram convidadas não deram importância ao convite feito para participar deste banquete. Mas depois encontramos aí no versículo 9 que é dito que devem chamar os dois grupos, os bons e os maus. E aqui no meio encontramos que há um homem que não foi achado com as vestes nupcial. Mas
Eu queria entender qual é o símbolo por detrás desta situação, porque se foi convidado, mesmo sendo um homem sem as vestes nupcial, podíamos entender que devia estar na festa, mas nós entendemos que aqui há uma mensagem, há um ensinamento que Jesus Cristo quer transmitir para nós. Então, eu gostaria de saber dos irmãos qual é esse ensinamento, mas primeiro esclarecendo os símbolos por detrás desta parábola. Quem é um rei, o que significa o casamento, quem é um filho, para que os irmãos que nos acompanham do outro lado de casa possam compreender melhor, inclusive as próprias vestes nupciais, o que representam, para melhor compreensão desta parábola. Então, qual é o ensinamento que esta parábola quer transmitir para o povo de Deus hoje? Bom, o rei, não é? É o próprio Deus Pai. E depois temos o Filho, que é Jesus Cristo. Temos lá os servos, que são os profetas, não é? Depois temos as vestes nupciais, que simboliza a justiça perfeita de Cristo. Quando nós vamos para o convite rejeitado, aqui percebemos que os convidados originais eram a nação israelita. Mas o que aconteceu com esta nação israelita? Rejeitou a mensagem, não é? E depois, esses servos que depois Jesus Cristo mandou, eles maltrataram e mataram. Quando nós vamos para a expansão do convite, que muitos foram convidados, tanto os servos bons, assim como os servos maus, que representa todos os gentios, porque a pregação do Evangelho estendeu-se também para os gentios. Por quê? Porque a nação israelita rejeitou a mensagem de Cristo, não é? Quando Estevão foi morto. E depois encontramos o homem sem vestes nupciais. Era uma cultura antiga, não é? Que o anfitrião pudesse oferecer as vestes nupciais. Mas o que acontece com este servo mau, não é? Que não tinha as vestes nupciais. Ele rejeitou por si só usar as vestes nupciais. Por essa razão, o que aconteceu com o rei? Disse: maltratem, o tirem para onde? Para fora. E joguem ele nas trevas, onde haverá o que? Ranger de dentes. O que acontece nessa explicação de uma forma detalhada? São aqueles que rejeitaram a mensagem de Cristo, não é? Que mesmo tendo a justiça de Deus, eles rejeitaram a mensagem e esses estarão onde? No fogo de enxofre. E a outra parte que eu gostaria aqui de falar é sobre muitos são chamados e poucos são o quê? São os escolhidos, não é? A graça de Deus estende-se para todos nós, mas há muitos que rejeitam esta graça, por razão que muitos vão se perder e poucos é que vão alcançar a salvação. Agora, nos elementos que o irmão já estava aqui a trazer, faltava um que eu gostaria de acrescentar, que é a esposa. Porque se nós formos a ver, de fato, os convidados são chamados para participar de uma boda, um casamento, entre o noivo, que é o filho, que representa Jesus, muito bem dito aqui, e a esposa. Quem é a esposa? Quando nós vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 21, nos versos 2, versos 9, versos 10, lemos o seguinte: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, nós encontramos aqui representada a santa cidade como a esposa. Nos versos 9 diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostra-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. A cidade santa é que representa a esposa. E os convidados são todos aqueles que ouvem o Evangelho. Dentre esses convidados, há aqueles que rejeitam e há aqueles que aceitam. Mas nós analisamos aqui, conforme disse o irmão Rogério, a aplicação primária ia mesmo para o povo judeu, que rejeitou o Evangelho, rejeitando a Jesus Cristo. Mas não deixa-se também de ter uma aplicação para os nossos dias. A semelhança do rei ter enviado os seus servos para que pudessem advertir ou convidar os demais convidados para participar das bodas. O que fizeram com eles? Os mataram. Isso pode representar, sim, os profetas. Mas será que nos dias de hoje, Deus não faz um convite aos vários convidados para poder participar do casamento?
Porque esse casamento representa, de fato, a nossa ida para o céu. Será que não faz isso? Nós vamos ver que, de fato, ainda continua através do Evangelho. Agora, sendo assim, o que isso representa nos nossos dias? O matar. Nós podemos hoje não ter os profetas, mas temos aqueles que proclamam a mensagem dos profetas, os mensageiros. Então, quando nós rejeitamos as suas mensagens, ignoramos aquilo que os mensageiros que Deus tem levantado nos nossos dias para as nossas advertências, podemos estar a matar também os servos que Deus tem enviado para nos advertir nos nossos dias. Então, essa parábola também tem uma aplicação real para os nossos dias. Agora eu queria ir a um homem com vestes nupciais, que veja só que ele participa das bodas. Ou seja, aceita um convite, participa, entra nas bodas. Só que é encontrado pelo rei que ele tem umas roupas estranhas. Isso representa quando Jesus Cristo de fato tiver a voltar sobre a terra. Nós sabemos que ele vai fazer uma separação entre os fiéis e infiéis. Agora, o que representam as roupas? As roupas representam a justiça de Cristo. Então, todos aqueles que não tiverem vestido da justiça de Cristo, ou seja, revestido do seu caráter, não poderão participar do quê? Dessas bodas. Então, essa é uma forma de nos dizer claramente que, se nós não refletirmos o caráter de Cristo, jamais poderemos ser salvos. Essa é a mensagem direta que essa parábola nos quer transmitir, que todos aqueles que, de fato, não se revestirem do caráter de Cristo, da sua justiça, não poderão herdar o reino dos céus. E veja só o que é interessante quando aqui se fala sobre este assunto. Em Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8, nós encontramos o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então esse texto, de fato, secunda aquilo que já vínhamos dizendo, que de fato as roupas, as vestes, representam a justiça dos santos. Então nós precisamos nos revestir dessa justiça de Cristo. Agora, o que opera o vestir dessa justiça? É um genuíno e verdadeiro arrependimento. Então, se nós nos arrependermos dos nossos pecados verdadeiramente, e nós entrarmos numa reconciliação com Deus, buscando ter uma relação com Deus, Deus irá colocar em nós, imprimir em nós o seu caráter, e assim nós refletiremos o seu caráter e andaremos segundo a sua vontade. Então, esta é uma condição extremamente essencial para que nós possamos encontrar a salvação. É interessante que essa parábola é muito profunda. Quando nós olhamos para o versículo 11, diz que o rei saiu para ver se os convidados todos tinham as vestes nupciais, que os irmãos já avançaram claramente o significado das vestes. Aqui encontramos aquilo que chamamos de juízo investigativo, onde ele saiu para ver se todos refletiam o caráter do seu Filho amado Jesus Cristo, se todos tinham sido lavados pelo seu sangue imaculado, de tal forma que pudessem ser dignos de participar deste casamento. Isso nós encontramos no livro O Grande Conflito, no capítulo 24, onde fala de quando é que começou o juízo divino. Então, ela diz que esta parábola de Mateus capítulo 22, diz que claramente representa o juízo de investigação como ocorrendo antes das bodas. Previamente às bodas vem o rei para ver os convidados, a fim de verificar se todos têm trajes nupciais, vestes imaculadas do caráter, lavadas e embraquecidas no sangue do Cordeiro. O que é encontrado em falta é lançado fora, mas todos os que, sendo examinados, se verifica terem vestes nupciais, são aceitos por Deus e considerados dignos de participar do seu reino e assentar-se em seu trono. Esta obra de exame de caráter para determinar quem está preparado para o reino de Deus é a do juízo de investigação, obra final do santuário do céu. Isso está no livro Grande Conflito, página 428, logo no primeiro parágrafo. Então, esta parábola é uma parábola profunda. Nós precisamos ser achados no grupo daqueles que têm as vestes nupciais, para que nós possamos ser aprovados de fazer parte deste banquete. Porque se nós não tivermos as vestes nupciais, não estiverem embraquecidos, não é? Nós não poderemos participar do banquete. Em outras palavras, a nossa salvação é decidida nesta fase, que é a primeira
fase do juízo. Nós sabemos que o juízo tem 3 fases. Então, esta primeira fase é a fase em que a nossa salvação é decidida. As outras fases, todo aquele que for a participar das 2 últimas fases do juízo, essa aí certamente será salvo. Então, nós precisamos nos certificar que nesta fase de juízo de investigação, nós possamos ser achados dignos de fazermos parte dos convidados que têm as vestes nupciais. Em outras palavras, precisamos buscar refletir o caráter de Cristo no nosso dia, de tal forma que quando chegar a nossa hora, possamos descansar no Senhor. E se o Senhor vier enquanto nós estivermos em vida, possamos ser dignos de participar, de sermos chamados dignos de participar do reino de Deus. Porque Cristo está breve a voltar. Então, agora vamos deixar as últimas considerações da parte dos nossos irmãos. Em jeito de últimas considerações, eu poderia deixar as seguintes palavras. Temos que deixar de sermos presunçosos. Acharmos que Deus, Ele é obrigado de aceitar a minha condição pecaminosa sem que haja arrependimento genuíno na nossa vida. Outro aspecto importante é a falta de compromisso. Não é? De nós, de alguma forma, não nos submetermos àquilo que é a vontade de Deus. Conforme eu disse no livro de Romanos, capítulo 2, versículos 4, que diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Bom, dizer o seguinte, eu vou voltar ao texto do verso áureo, que diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É a vontade de Deus que os nossos pecados sejam perdoados. Deus não quer que ninguém se perca. Então, tem uma porta aberta. O irmão aqui falou sobre o juízo investigativo. É uma oportunidade, é um convite, na verdade, para que todos nós possamos ter a chance de termos os nossos casos analisados e os pecados perdoados. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, que nos apeguemos a Jesus e tenhamos a Ele como o único Senhor e Salvador e também o autor e consumador da nossa fé, para que, de facto, nós possamos ter a experiência de um verdadeiro arrependimento e perdão dos nossos pecados. Muito bom. E o autor aqui acaba trazendo a citação de Ellen White, Parábola de Jesus, página 182 e 83. Mas nós só vamos ler um trecho que ela diz que somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Essas vestes da sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. A condição é simples, querido irmão. Se você deseja fazer parte daqueles que são dignos do reino de Deus, que haja arrependimento e confissão dos seus pecados. Cristo vai poder colocar aquilo que é o seu caráter em si, buscando fazer aquilo que é a sua vontade e deixando com que o Espírito Santo te use dia após dia. Deus vai te capacitar. Não há pecado realmente que possa nos deixar tão indignos de recebermos o perdão do nosso Deus, porque mesmo antes de nós existirmos, nós que estamos aqui em 2026, Cristo já veio morrer por causa dos nossos pecados, para dizer que quando nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados, Deus está aberto para nos perdoar. Assim como Isaías diz que a mão de Deus, Isaías 59, logo no versículo 1, a mão de Deus não está encolhida. Deus não encolheu a sua mão, nem tapou os seus ouvidos para que não possa perdoar os nossos pecados. Mas o que Ele quer realmente é que nós possamos nos arrepender, confessar e abandonar os nossos pecados, para que o caráter de Cristo possa ser impressa em nós e nas nossas vidas. Então, nós nos despedimos dessa forma e lembrar aos irmãos que nós estamos inscritos, que seria muito importante para nós, deste lado, os irmãos se inscreverem no canal, compartilhar esta lição da Escola Sabatina, colocar os vossos comentários para que possamos enriquecer aquilo que é o estudo da nossa lição. E prometemos voltar para a próxima lição, que será a lição número 11. Em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.